Você está ouvindo a Rádio Escolar Costa News FM. Desde São José dos Pinhais, Paraná, Brasil, para todo o planeta. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Olá, bom dia. Está começando mais um Costa News FM. Eu me chamo Isabela. Eu me chamo Ana Isabela. Nosso tema é sobre os desafios missionários no ambiente religioso. O meu nome é Cristiane. Eu me chamo Hannah. Meu nome é Eduardo. E fiquem agora com um pouco da entrevista com o entrevistado, o pastor José Marques. Bom, pastor José Marques, vamos começar então algumas perguntas aqui. Como um pastor pode promover confiança e transparência na relação com os fiéis? O primeiro passo do pastor para ele adquirir isso dos fiéis, ele deve primeiramente conhecê-lo a cada membro da sua igreja. Conhecendo a cada um deles, ele vai descobrir automaticamente a necessidade de cada um. E ele conhece como fazendo visita, orientando, tendo eles como amigo, como companheiro, como ovelha mesmo. Que o bom pastor é aquele que conhece o estado de suas ovelhas. E ele conhecendo o estado de cada ovelha que ele tem, ele vai se dedicar uma após outra, que cada uma delas são diferentes e problemas diferentes. O pastor se aproximando, ele passa a gerar uma amizade com cada uma delas, e essa amizade gera confiança. Gerando confiança, ele tem companheiro para trabalhar junto na obra do Senhor. Muito bem. E qual é o papel do pastor na vida espiritual dos fiéis? É muito importante essa pergunta, porque o papel principal do pastor na vida espiritual de um fiel é o pastor orientar, direcionar e cuidar. Três coisas: orientar, direcionar e cuidar é o papel do pastor. E orando por eles, orando e colocando eles sempre na presença do Senhor quando ele estiver orando, porque a vida espiritual de um cristão, ele depende e precisa muito do seu pastor. E o pastor vai ensinar ele como ensina uma criança a andar, o pastor vai ensinar a orar, vai ensinar a ter contato com Deus e vai ensinar ele o que é santidade, que ele muito precisa para aproximar-se de Deus. E desculpa a interrupção, mas eu também acho muito interessante a gente ressaltar o fato de que isso acaba trazendo também melhorias na vida física do fiel, né? Por exemplo, se ele tem uma vida mental e espiritual estabilizada e bem, por conseguinte, a vida dele vai ser uma vida muito próspera, né? Ele vai conseguir ter uma rotina diária tranquila, ele vai conseguir fazer os afazeres dele com eficácia e vai ter um bom plano de vida, certo? Porque, na verdade, vai ajudar ele na vida espiritual, na vida sentimental e na vida financeira. Essas três etapas na vida do cristão é muito importante, porque uma pessoa bem orientada é uma pessoa que vive sempre em harmonia consigo mesmo e com as pessoas de sua volta. Continuando, como um pastor pode cultivar uma relação saudável com os fiéis? Como ele deve cultivar uma vida saudável com os fiéis? É muito simples.
o relacionamento entre o pastor e os fiéis vai gerando confiança e automaticamente é uma vida saudável. Porque onde há sinceridade, onde há um respeito, uma harmonia, aí está tudo pronto. E qual deve ser o comportamento do pastor ao presenciar uma situação de desrespeito às regras internas da igreja? Na verdade, quando acontece isso, o pastor pega aquela pessoa, aquele irmão ou aquela irmã e vai no particular com ela. Começa a orientar, às vezes ela cometeu um erro sem antes ser ensinada. Aí o pastor vai aconselhar, vai orientar para que não cometa mais o mesmo erro. E automaticamente ela vai ficar feliz, por quê? Porque o pastor chamou ela em lugar oculto, onde somente os dois ficam cientes daquele assunto, e ela passa a entender que a obra de Deus ela é feita quando há um respeito com o outro. Porque muitos erros que alguém cometa ou comete é porque ele não tem um conhecimento literal da situação. E em situações de traição entre marido e mulher, como o pastor deve agir? O que ele deve fazer? Quando há um problema desse de traição entre o marido e a mulher, o pastor deve chamar os dois à parte e aconselhar. Agora, o papel principal do pastor é fazer que um perdoe o outro. E a vida se segue. Porque havendo perdão, aí sim volta a ter harmonia, porque na verdade o que rege uma vida de um cristão é perdão. O cristão ambos tem que um perdoar o outro e automaticamente perdão é esquecimento. E viver o amor que vivia antes. Que na verdade errar, todo mundo erra. Agora, muitas vezes nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos porque nós não aprendemos a perdoar. E quem perdoa, ele sempre vive bem um com o outro. E como o pastor deve agir ao presenciar uma situação de exclusão na comunidade religiosa? Na verdade, hoje não há uma pessoa ser excluída, não. Ele, na verdade, ele é orientado sobre o que ele deve fazer e por que ele cometeu isso, e automaticamente ele vai reconhecer que ele cometeu um delito muito grave e ele precisa ser tratado. E para ser tratado, aí o pastor vai acompanhar ele mais de perto, até ele falar: pastor, eu estou curado. Aí automaticamente ele vai viver a harmonia com todos os irmãos. Mas na verdade não há aquele escândalo, é uma coisa bem pacífica, porque quem que não é nesse mundo, não é verdade? É verdade. E qual é a melhor forma para um pastor agir quando alguém interpreta erroneamente a sua mensagem? Aí o pastor vai pegar esse irmão ou essa irmã, sentar com ela e esclarecer o que ele realmente tentou transmitir. Porque na verdade, às vezes a pessoa fica equivocada por não entender aquela mensagem. O pastor chama ela e tenta transmitir para ele o que ele tentou falar para toda a igreja. Todo mundo entendeu, somente eles não. Aí o pastor vai devagar, com muita paciência, até que ele venha interpretar a Bíblia como ela é. Porque muitas vezes nós fazemos julgamento errado e aonde é o quê? Uma forma de você se aproximar da pessoa ainda mais e mostrar que você não queria pregar aquilo ali do que ele está pensando em si, porque a mensagem do pastor é para agregar, é para unir o povo, nunca para deixar alguém desconfortável, não. É somente para direcioná-lo para o céu. E como o pastor deve escolher o perfil de um indivíduo para ocupar cargos de liderança na comunidade? O pastor olha dele a seriedade, o compromisso dele e Deus na vida dele. Porque onde há uma seriedade, uma dedicação de uma pessoa, automaticamente você já vê o chamado que ele tem. Porque ninguém pode fazer algo que ele não goste se ele não for escolhido para aquilo. Todos quantos estão fazendo a obra, ele foi escolhido para aquela obra ali. E ele sendo escolhido, ele vai demonstrar como dedicação, com amor e fazendo com muito carinho aquilo que foi posto para ele. Agora, o crescimento espiritual, quem dá na vida dele é Deus. E continuando, quando os fiéis ficam com inveja de outro irmão por se destacar mais e começam a fazer fofocas, como o pastor deve intervir nesse tipo de conflito? Isso é uma coisa que é muito relativa e hoje acontece muito. Em todos os lugares existe a competitividade. Aí, havendo a competitividade, automaticamente tem alguém que sempre se destaca em algo. E alguém se destacando, ele vai automaticamente atrair para si pessoas que têm inveja.
Porque numa carreira, sempre tem aquele que corre mais que os outros. Agora, tanto que está lá na frente quanto que está lá atrás, todos vão chegar na reta final. Um vai chegar primeiro, outro vai chegar depois, mas todos têm um objetivo só de chegar na reta final. Isso é uma questão de como lidar com isso. E cada um lida de uma forma. E o certo é você ignorá-lo e seguir avante. Certo. E por hoje essas eram as perguntas que a gente tínhamos que fazer para o senhor. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade que tem dado a mim. Ouvindo a entrevista, podemos destacar que o trabalho como pastor um pastor deve ter muita paciência ao pregar, né, ao falar com os fiéis. Ele tem que ser calmo, porque querendo ou não, ele vai fazer um papel muito importante na vida daquele fiel, certo? Então, assim, ele vai fazer parte da vida dele mesmo, vai fazer parte do cotidiano. Eu vejo que muitos pastores fazem visita na casa dos fiéis, eles sabem a fundo o que acontece na vida dele. Então, assim, é muito importante que ele tenha calma, paciência e sabedoria ao pregar e ao falar com os fiéis, certo? Certo, né? Então, mais uma vez aqui, queremos agradecer ao pastor José Aparecido Marques pela sua entrevista, que foi de grande valia. E mais uma vez queremos agradecer também a vocês, ouvintes, por terem ficado até o final. Fiquem agora, então, com a música de encerramento. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar.